Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nível de degradação do solo. Então no vídeo anterior, se você não assistiu, você deve assistir. Conversou aqui a respeito do que é um solo degradado, né? Primeiro a gente entende o que é um solo ideal, o que é um solo não degradado, um solo que está melhorando. A partir da gente identificar o que é um solo não degradado, o que é um solo ideal, a gente pode observar de análise de solo de forma visual. A gente consegue identificar que o nosso solo está diferente, no sentido ruim, ele está com menos qualidade, com menos, né, aspecto que revela aquela qualidade, então o nosso solo está degradado. E a partir também da observação, a gente pode então, né, identificar qual é o nível de degradação, e isso vai nos revelar a urgência, as técnicas que a gente tem que utilizar para poder recuperar o nosso solo. Existem diferentes classificações para os níveis de degradação do solo, mas uma das mais comuns é a seguinte, né? Vamos dar um exemplo aqui. O nível mais comum de degradação do solo. Uma degradação leve. O solo apresenta perda moderada de nutrientes e matéria orgânica. Então, o solo, um exemplo, solo é de mata, vegetação, ou um solo de plantio direto. Então, um solo que tinha muita matéria orgânica. Quando você começa a observar que essa matéria orgânica está reduzindo a quantidade, o solo está começando a ficar exposto, então isso é uma degradação leve, é um sinal que você deve tomar cuidado e prevenir o seu solo de ter uma degradação maior. E ainda é capaz de sustentar a cultura com o manejo adequado. Então, muitos solos, né, que estão produzindo, você pensa que está bem, mas na verdade ele já está com um processo de degradação leve. Se você não tomar cuidado, né, ele pode então decair para uma degradação moderada, uma degradação mais rápida. Uma degradação moderada, o solo apresenta perda significativa de nutrientes e matéria orgânica, além da erosão e a compactação, o que resulta em baixa produtividade agrícola. Então, quando o solo já não está, né, tão produtivo, isso revela que ele está numa condição de degradação mais avançada, né? Nesse caso, uma degradação moderada, ele tem uma perda significativa de matéria orgânica. E isso revela que o solo está com baixa atividade biológica no solo. Em consequência disso, ele vai ter menos nutrientes disponíveis para as plantas. A sua estruturação do solo ele começa a perder, a estrutura do solo começa a ficar no nível mais baixo, facilita a erosão, a compactação, né, e diminui a quantidade de aeração do solo e diminui a capacidade de retenção de água e de infiltração de água no solo. Quando o sistema já está, né, numa degradação grave, o solo apresenta perda acentuada de nutrientes e matéria orgânica. Então, um solo já bem escasso de nutrientes, um solo que já não é fértil, sua parte química já foi degradada, né? E a parte biológica também. Se tem muita perda de matéria orgânica, tem muita perda de atividade biológica e de vida biológica do solo. Além da erosão severa, um solo que não tem atividade biológica e não tem cobertura de solo, um solo exposto, perdeu muita matéria orgânica, ele sofre muito ele está muito suscetível à erosão. Compactação profunda e contaminação, tornando-se praticamente inviável a produção agrícola. Então, o solo com degradação grave, ele já quase não produz. Há algumas culturas e plantas muito resistentes sobrevivem nesse lugar, mas economicamente ele já não é viável, né? Por perda da matéria orgânica da atividade biológica, o solo fica compactado e cada vez essa compactação fica mais profunda. Normalmente, por uso de produtos químicos no solo, acontece uma contaminação. O solo fica com excesso de metais pesados, com alta salinização do solo, e aí o solo perde então a capacidade de produzir a maioria das culturas, né? Fica inviável para produção agrícola da maioria das coisas. Desertificação, que é o local mais severo, que é onde realmente já não nasce mais nada, né? E o estágio mais avançado de degradação do solo, caracterizado pela perda total da vegetação, erosão intensa, aumento da salinização e acidificação do solo. Então o solo fica muito ácido e perde a disponibilidade de nutrientes, o nutriente fica preso na colônia do solo. E perda da fertilidade do solo, tornando o solo impróprio para qualquer tipo de cultura. Então o solo deserto aí realmente já não nasce mais. Já é muito difícil recuperar esse solo, gasta muito esforço, muito tempo, mas sempre vale a pena. Esse nível de degradação pode ser avaliado por meio da técnica de análise química do solo. Então, fazer uma análise química do solo, você vai então ter um dado da fertilidade do solo que vai demonstrar a degradação química, a degradação fértil daquele solo. Através de observação visual, né, você consegue entender a degradação do solo na sua parte estrutural, física, e na parte biológica, né, através da observação de matéria orgânica. Porque se não tem matéria orgânica no solo, a atividade biológica é baixa. Porque a matéria orgânica é o que alimenta a vida do solo e o que protege a vida do solo.
sem a matéria orgânica, automaticamente você não tem atividade biológica no nível ideal. A análise de imagens de satélite e outras ferramentas de monitoramento, dá para se ter uma ideia. Através da observação da vegetação. Um solo degradado só vai sobreviver culturas muito resistentes. Então, com experiência de você conhecer as plantas nativas resistentes da região, você vai conseguir identificar qual o nível de degradação do solo. Se realmente nem aquelas plantas mais resistentes estão nascendo, então é uma degradação bem grave. Se tem só vegetação rasteira, zero matéria orgânica e só aquelas vegetação muito resistente, está com uma degradação bem grave. E a análise de imagem de satélite é mais para avaliar uma região mais grande, né? Dá para ver, captar erosão e uma baixa quantidade de plantas na terra, né? Através da imagem de satélite você vê que a área está bem desértica, não tem vegetação, tem uma vegetação muito rasteira, ou ele está sofrendo erosão, seja pelo vento, seja pela água, né? A prevenção da degradação do solo é fundamental para evitar que ele chegue aos estágios mais avançados de degradação, e a restauração do solo é importante para recuperar a área degradada e aumentar a produtividade agrícola. Então tem que identificar e tem que recuperar o solo enquanto ele está em nível mais leve de degradação, porque você recupera produzindo. Se você chegar no nível grave, no nível de desertificação, você vai ter que investir muito esforço para recuperar esse solo e não vai ter produtividade. Então você vai ter prejuízo para recuperar aquele solo até ele atingir um nível de fertilidade boa para conseguir dar retorno. Para quem é um pequeno produtor, não consegue financiar esse projeto e vai ter que financiar esse projeto em pequenas partes, que vai demorar muito mais tempo para recuperar todas as áreas, né? Então fique esperto e recupere a área quando ela está no nível mínimo de degradação e ainda consegue se produzir. Então adota um tipo de cultura, né, um sistema de manejo que vai ao mesmo tempo produzir, recuperar o seu solo. Isso é o mais importante. Então não descuide do solo e tente recuperar o mais cedo possível antes que ele, tenha uma degradação mais grave. Bom pessoal, por hoje é isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.